Oiê, estamos chegando ao final do nosso livro de Timóteo e eu estou muito feliz. Estamos em 1 Timóteo 5. Eu já quero adiantar e falar para vocês que semana que vem será um vídeo por semana, tá? Até regularizar a agenda novamente, né? Porque muitos compromissos. Então, e aí, já adianto que são 4 capítulos, né? De 2 Timóteo e vai ser muito poderoso também. De qualquer forma, amanhã a gente encerra a nossa série de devocionais do livro de 1 Timóteo, então acompanhe. 1 Timóteo 5 nós vamos falar sobre a vida que vale a pena. Então eu quero orar agora e pedir a intercessão do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, para que nós possamos receber desse alimento. Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigada pelo privilégio de ser sua filha, pelo privilégio de poder levar a sua palavra, pelo privilégio de ser tão amada. É um privilégio, Pai, te seguir. É um privilégio fazer parte da sua família. Eu sei que o Senhor não mendiga nosso amor, mas mesmo assim o Senhor vem até nós, o Senhor nos alcança e nós te amamos, Pai. E nós queremos que a sua palavra, ela ganhe raiz dentro de nós, que nós possamos ser cada vez mais profundos no Senhor. Que não seja só um dia de domingo para te cultuar, nem um dia de célula para ter comunhão, mas que nós possamos ter todos os dias acesso ao seu pão diário, acesso àquilo que o Senhor quer nos falar, que nós possamos a cada minuto conseguir discernir o que o Espírito Santo quer nos dizer, Pai. Ô Jesus, nos cubra com esse amor que só o Senhor pode nos dar, nos cubra com essa graça que só o Senhor pode também derramar. Obrigada, Jesus, por tudo. E eu peço ao Senhor, Pai, que essas pessoas que estão vendo o vídeo, que elas possam receber da sua parte, que elas possam se sentir amadas, pertencentes ao Senhor, que elas possam se sentir chamadas a viver algo extraordinário com o Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, e amém. Amém? Quase que eu encerro o vídeo, gente. Olha isso. Enfim, é uma vida que vale a pena, né? Paulo tá aqui dando conselhos a respeito de como nós cristãos devemos tratar, né, os mais velhos, as viúvas, né, e os escravos também. Depois ele vai falar mais, mas esse capítulo em específico, ele tá falando aqui, nos exortando em relação a gente tomar cuidado com sermos duros com os velhos, né, da gente olhar com atenção as viúvas. E ele também está falando sobre o quanto o nosso trabalho na obra, né, será honrado pelo Senhor, né? E o quão é importante a gente se submeter à vontade de Deus. Não é fácil você você saber exatamente qual é a vontade de Deus em relação a algumas coisas na sua vida. Mas é importante a gente ter convicção de que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E tudo aquilo que o Senhor tem para você está aqui na palavra. Não tem nada que Deus vai dizer que Ele não confirme na palavra. Então, é óbvio que vão ter situações em que você vai ter dúvidas, vão ter situações que você não vai saber se aquilo é vontade do Senhor. Mas se você quer ter certeza, a única certeza que nós podemos ter é de buscar o Senhor. Hoje eu tava vendo uma pregação daquela... esqueci o nome dela, pregadora. Camila Barros, né? E ela tava falando sobre o chamado. Porque é algo que eu quero buscar no Senhor, entender mais sobre o chamado. Eu sei que nós todos, né, cristãos, nós temos um chamado de pregar o evangelho. E não importa, né? Se é para adulto, criança, jovens, idosos, não importa. Mas eu sei e creio também que nós temos chamados específicos, né? Funções específicas no corpo. Então, que é na igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. E ela estava falando sobre o chamado. Eu na verdade, estava buscando sobre o chamado, estava orando pelo Senhor. Falei com algumas pessoas sobre isso, para tirar dúvidas, né? Como entender melhor o seu chamado de forma específica, né? E de repente apareceu esse vídeo. E eu sei que tudo é providência de Deus, né? E aí, uma coisa que eu achei muito interessante que Deus falou comigo volta a lançar a rede, vai no mais profundo. Que ele fala para Mateus, né? Mateus não, para Pedro,
lá em Lucas 5. Vou ler aqui para vocês. Que vai... gente, né? Que vai explanar bem essa questão da gente se submeter à vontade do Senhor, né? Como você saber o que é vontade do Senhor. Está na palavra do Senhor, mas eu sei que tem coisas específicas que talvez você não vai encontrar, assim, da forma como você imagina na palavra. Mas o fato é que está na palavra, primeira coisa. Deus, ele não vai te falar nem colocar pessoas para falar com você algo que não esteja na palavra, né? Então, só aí você já consegue ter como base tudo aquilo que você recebe de palavra externas, né? E aí que ele vai falar aqui, calma aí. Em Lucas, né? Vamos lá, gente. Lucas 5, ele fala assim, ó. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, que ainda não era Pedro, né? Seu dono, né? Que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor quer quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. O que Deus falou comigo aqui? Ele falou de uma forma específica, que eu não vou entrar em detalhe, mas ele também falou de uma forma bem abrangente para o que a gente... para o que eu li ontem, né, em Timóteo, porque essa devocional que eu estou gravando agora aqui para vocês, no dia de hoje é dia 24, na verdade foi um devocional do dia 23, que eu não consegui gravar ontem, mas estou gravando hoje e subirei hoje também para vocês. Esse vídeo, né, ele complementou aquilo que Deus estava falando comigo no dia de ontem a respeito da vontade do Senhor, né? Porque as nossas boas obras, elas só serão feitas debaixo da vontade do Senhor, que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Então, assim, nós só estaremos realmente fazendo uma boa obra quando a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Já começa por aí, né? Tudo que é feito sem o Espírito Santo parece boa obra, mas não é a boa obra de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter também, se atentar também. E aí, nessa passagem que ele fala sobre Simão, né, voltar para o mar e lançar a rede novamente, e assim, ele fala ir fundo, né, agora vai para onde é mais fundo. O que Jesus está nos falando aqui? Profundidade. Então, assim, você quer entender a vontade de Deus? Você quer saber aquilo que Deus quer pra você? Você quer saber qual que é a vida que de fato vale a pena? Vá mais fundo. Vá mais fundo no Senhor, busque. Deus falou muito comigo ontem sobre isso e reafirmou hoje comigo em relação a: filha, você tá com dúvidas? Você não sabe pra onde caminhar? Você não sabe qual é o melhor, qual a decisão tomar? Vá mais fundo. Volte ao mar, mas volte no lugar fundo. Então, assim, todas as vezes que você tiver com dúvidas, você tiver com receios, você tiver angustiada, você não saber como agir, vá mais fundo com o Senhor. Seria muito importante, seria muito bom que a gente pudesse ir profundo no Senhor todos os dias. Mas a gente sabe que muitas vezes as circunstâncias, as situações da nossa vida roubam esse lugar de Deus, né? Mas Deus sempre, toda a vida, Ele vai voltar e te chamar. Filha, vai mais fundo, vai mais profundo. E esse dia é hoje para você. Deus está te convidando a ir mais fundo com Ele, a ter mais intimidade, porque de lá vão surgir, de lá você vai receber o que você precisa. Pedro precisava pescar, Pedro precisava de peixes. Quando ele foi mais profundo no Senhor, ele saiu de lá com a rede cheia. Mas aqui a gente não está falando dos peixes que Pedro recebeu, né? Mas do fato de Pedro ter ido, de Pedro ter se submetido, de Pedro buscar a causa e não o efeito. E aqui
A palavra da Camila, ela falou coisas muito profundas que eu vou dividir aqui com vocês, que eu acho que vale a pena. Que ela fala assim, volta a lançar a rede. Então, muitas vezes, a gente transbordou, a gente se doou para as pessoas, a gente começou... Aí, e nisso, a gente começou a ter dúvidas na nossa caminhada com o Senhor, a gente começou a ter dúvidas do que fazer, e aí Deus está falando, volta a lançar a rede. Ou seja, volta para o lugar onde você recebe. Entende? E daí outra coisa que ele fala também, né? Fomos chamados pela causa, ou seja, a gente não foi chamado por aquilo que Deus vai fazer. Pedro, ele foi até o mar, né? Para receber, para pescar, mas ele não sabia o que ia acontecer. Se iam ter muitos peixes, se iam ter multidões de peixes, ele não sabia. Então ele não foi pelo efeito, ele não foi pelo resultado, ele foi porque Deus chamou. Entende? Deus falou, vai. Né? Volta lá e faz. Então, assim, a gente não tem que estar envolvido na obra do Senhor pelo efeito, mas pela causa. Isso mexeu muito comigo. Foco na minha palavra. Então, assim, aqui em Timóteo, a gente está... Paulo está falando sobre uma vida, né, que vale a pena. Ele fala aqui sobre... não sermos duros, sobre aconselharmos nossos irmãos, sobre cuidar das viúvas, a gente ter a responsabilidade, sabe? Da gente instruir pessoas, da gente cuidar da nossa família, porque ele fala uma coisa muito importante aqui, ó, negaram a fé e são piores que o descrente, aquelas pessoas que não cuidam da sua própria família. Fala da gente não fazer fofocas, não intrometer em assuntos alheios, fala de fazer um bom trabalho, de não aceitar acusação, de a gente se manter puro, né? Enfim, várias coisas que Paulo fala aqui, conselhos, né, a respeito de uma vida cristã, de uma vida baseada naquilo que o Espírito Santo de Deus está nos orientando, nos ensinando, mas ele traz a luz da palavra, né? Ele traz na palavra tudo isso. Mas nós que... Opa, tô olhando aqui, mas é aqui. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos guiados constantemente a viver essas verdades que estão aqui em Timóteo. E muitas vezes a gente fica nessa dúvida se aquilo é vontade ou não é vontade do Senhor, se a gente fazer aquilo é vontade ou não. Por isso que até Deus me levou nessa palavra de Lucas 5, que é você ir mais profundo. Incrível, né? Timóteo 5, Lucas 5, Deus sempre tem coisas maravilhosas, né? E aí agora eu entendo porque que Deus não queria que eu gravasse ontem. Que tudo deu errado para eu não gravar. Porque, na verdade, ele já tinha algo pra mim no dia de hoje. E tinha algo pra você também no dia de hoje. Então, ele falou isso, que pra focar na palavra, porque se você tá com alguma dúvida em se é ele mesmo, vai lá conhecer ele. Porque você só vai saber dizer se tal pessoa não come tal coisa se você conhecer, se você saber que ela não gosta de tal coisa. Você não vai cozinhar camarão para uma pessoa que é alérgica a camarão. Mas como que você sabe que ela tem alergia a camarão? Quando você conhece aquela pessoa. Então, Deus também. Com Deus é assim, a gente vai ter intimidade, a gente vai conhecer mais dele, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, aquilo que agrada, aquilo que desagrada, aquilo que ele tem para nós e aquilo que ele não tem para nós na palavra, certo? E Deus pode falar com você sem ser na palavra em específico, mas ele confirma na palavra. Sempre volte para a palavra. O foco é palavra, a palavra de Deus. E aí ele fala também, foca na obediência. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer aquilo que Deus está falando, porque a gente está focado no efeito, sabe? A gente está focado naquilo que vai trazer para nós e não no que Deus realmente está nos chamando. Às vezes também a gente não se submete, não obedece, porque a gente está muito preso às circunstâncias, a gente está muito preso no que está acontecendo no agora, e a gente não deixa Deus agir na nossa vida, porque a gente tem medo do que pode acontecer no efeito, né? No resultado daquilo, porque a gente está muito preso no que a gente está vendo agora. E Deus está falando, foca na obediência, entende? Obedece. Se Deus está chamando, obedece. Ele te chamou para algo que é dele? É de Deus? Faz parte do que tá na palavra dele? Faz? Então vai, só vai. E aí ele fala aqui, ó, se você se distrair, ela fala, né, se você se distrair com o efeito, você vai perder a melhor parte. E a melhor parte, quando a gente não está buscando efeito, mas a gente está indo pela causa, é que quando a gente vai
pela causa, a gente vai receber muito da parte de Deus. E é muito melhor a gente receber, ou seja, a gente ter esse auxílio do Senhor do que o que vem depois que a gente se submete. Porque o que vem depois que a gente se submete, muitas vezes a gente não desfruta. Você vê Pedro lá naquela época, quando ele pegou aqueles peixes, ele não desfrutou daqueles peixes, entende? Mas ele se submeteu e ele recebeu algo poderoso do Senhor. Depois dali, Deus chamou ele para, agora você pode me seguir. Então, assim, muitas vezes também Deus vai nos colocar em chamados, em situações que não é exatamente o chamado que Ele quer para você lá na frente, mas Ele tá colocando você em pequenos chamados, em pequenas coisas para provar, né, o seu amor, provar a sua intensidade, provar a sua capacidade, entendeu? E a capacidade não tá falando de, como que fala? Daquilo que você é capaz de fazer, mas do quanto você é capaz de suportar. Porque Deus, Ele quer muitas coisas para nós, Ele tem coisas grandiosas, mas nem todo mundo está disposto a suportar quando o barco, muitas vezes, ele tá se rompendo, né? Que era o caso do Pedro. Inclusive, depois ele teve que ter o auxílio de outro barquinho para poder, né, dividir ali a rede. Então, muitas vezes, Deus vai nos levar para lugares chamados menores ou coisas menores, ao nosso ver, e para que a gente possa ir progredindo, né? E conforme a gente vai aprendendo a suportar, né? Suportar as renúncias, suportar aquilo que a gente tem, os nossos orgulhos, né? Suportar não, né? É quebrar os nossos orgulhos, porque tem chamados que vão moer o nosso ego, vão moer a nossa vaidade, vão moer muitas coisas em nós. Então, assim, Deus falou muito comigo nessa palavra. Espero que Ele fale muito com você também. Então, entenda uma coisa. Você é preciosa. Você é precioso. Você é amada. Você é amado. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer. Sabe? Busca. A única coisa que você precisa fazer é se colocar nesse lugar onde Deus te chamou. É ir mais profundo. É pegar a sua redinha lá e ir mais fundo no mar. O resto é Ele que vai fazer. É Ele que vai te dar. É Ele que vai te preparar. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te chamar para novas coisas, novos lugares. Então, talvez você não está se submetendo a algumas coisas que Deus tem para você agora, porque você está com medo do novo que pode vir lá na frente. Mas não tenha medo. Deus, primeiro que Ele lança fora todo medo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Você precisa crer nessa verdade, porque senão você não vai conseguir viver as coisas que Deus tem pra você. Deixa eu até ler onde está, acho que é Romanos 12, só pra gente concluir. 12:2, que ele fala aqui, ó. Não imitem o comportamentos e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ter convicção de que, apesar de você não entender a vontade de Deus, às vezes, de você achar muito difícil, ou você achar que não é para você ter convicção que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é que vai mudar a sua mente, é que vai fazer você andar por pastos verdejantes, né? Em paz, em tranquilidade, porque por mais que tenham muitas coisas acontecendo ao seu redor, muitas coisas barulhentas na sua mente, ou tentando tirar a sua paz, você vai lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e você está se submetendo a essa vontade, então você está em paz com Deus, né? Se submeter à vontade de Deus é estar em paz com Ele. Não tem nada, absolutamente nada na sua vida que seja mais importante do que você estar em paz com Deus. Escolha hoje, se você não está vivendo essa vida com Deus, escolha hoje viver essa vida com Ele. Escolha hoje pegar a sua rede e ir para o mais fundo com o Senhor.
Para de ficar nesse lugar de falta de posicionamento. Para de ficar nesse lugar de, eu sou coitadinha de mim, eu não consigo, eu não dou conta, eu tô depressiva, eu tô ansiosa, eu tô isso, tô aquilo. Sai desse lugar. Deus tá te convidando hoje para você sair desse lugar. Filha, vem para o mar. Vem para o mais profundo. Mergulha nas minhas águas, porque as águas do Senhor, elas é que vão te refrigerar. É as águas do Senhor que vai fazer você se sentir leve. É as águas do Senhor que vai fazer você transbordar de felicidade. É as águas do Senhor que vai trazer a paz que excede todo entendimento. É esse lugar mais profundo com o Senhor que vai fazer você se sentir tão, tão, tão amada, que mais nada vai importar. Nada mais vai importar na sua vida, a não ser estar na presença do Senhor, a não ser viver constantemente submetido à vontade dele. Então se coloque nesse lugar hoje. Amém? Então é isso, Pai. Eu quero encerrar hoje orando e agradecendo. Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra que é refrigério na nossa alma. Obrigada porque o Senhor cuida de cada detalhe, o Senhor cuida de cada coisa na nossa vida. O Senhor tem prazer em nos ensinar, em nos instruir. O Senhor tem coisas tão grandiosas para nós. O Senhor tem coisas tão maravilhosas e muitas vezes a gente demora para acessar, né, Pai? Mas obrigada pela sua paciência, pela sua misericórdia, pela sua graça todos os dias, porque o que seria de nós sem ela, Pai? Obrigada, Jesus, por essa palavra poderosa. Nós queremos sim, Pai, nós iremos mais profundo com o Senhor. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos tocar a sua face, nós queremos sentir o seu toque, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Porque o Senhor sim tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e nós cremos, nós temos convicção dessa verdade, Pai. E nós queremos ter a nossa fé cada vez mais fortalecida. E eu sei, Pai, que ela vem de ouvir a palavra. Então, Pai, que caia toda resistência, tudo aquilo que tem impedido tanto a mim quanto as pessoas de ouvirem mais a sua palavra, de entrarem mais no secreto, de estarem mais em profundidade com o Senhor, Pai, que toda resistência caia por terra agora no nome de Jesus, Pai, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que tem impedido, espírito de rejeição, Pai, todo espírito de abandono, Pai, vai caindo por terra agora no nome de Jesus, e que essas pessoas possam acessar um novo nível de amor com o Senhor, uma nova medida de revelação, Pai, e que nós possamos andar cada vez mais fortalecidos nessa verdade, que possamos andar como igreja fortalecidos, que nada impeça essas pessoas de também estarem presentes no corpo, Pai, porque o membro fora do corpo, infelizmente, Pai, ele morre. Mas felizmente nós temos o Senhor, nós temos o cabeça, que é Jesus, nesse corpo, e que nos fortalece diariamente. Então que essas pessoas venham, Pai, a procurar estar junto ao corpo novamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo. Compartilhe, comenta, curte, tá bom?